Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor para podermos refletir, pensar, organizar as nossas ideias para esse novo ano de 2023. Estamos dedicando esse mês de janeiro a alimentar a nossa esperança, como foi domingo passado, e hoje nós queremos falar sobre gratidão. Mais especificamente, nós mandamos um foldzinho para os irmãos falando do tema que nós vamos trabalhar hoje, que é justamente o caminho da necessidade e da gratidão. Mas eu quero começar pensando com vocês o seguinte: certamente que 2022 nós tivemos desafios, problemas, dificuldades, tragédias, tivemos de tudo, restinho de pandemia, que a gente teve que ultrapassar essas dificuldades e esses problemas. E é claro que a gente sempre termina com um sentimento de gratidão, porque ultrapassamos esses desafios no nosso dia a dia. Mas a pergunta que eu quero fazer inicialmente é assim: o quanto nós podemos suportar de sofrimento? E o quanto a gratidão, ela pode estar com a gente, mesmo em meio a dor, problemas, dificuldades e sofrimentos em nossa vida? Essa não é uma grande pergunta? Eu tenho lido um autor chamado Jordan Peterson, que escreveu 2 livros, na verdade 3, mas 2 que são mais famosos. Um que se chama 12 Regras para a Vida e o outro que é esse aqui que se chama Além da Ordem. E eu quero começar nessa introdução fazendo a leitura do quanto esse indivíduo sofreu nos últimos anos. E essa reflexão é uma reflexão que eu fiz no primeiro sábado do ano, na casa de uma nossa cunhada, que sempre começa o ano com um culto de gratidão na casa dela. Diz assim esse texto, ele falando da experiência de vida dele, ele diz assim: escrevi e revisei grande parte deste livro durante o período em que minha família foi assolada por episódios sequenciais e coincidentes de sérios problemas de saúde, muitos dos quais acabaram sendo objeto de discussão pública e por essa razão requerem uma explicação detalhada. Em janeiro de 2019, minha filha Micaíla precisou fazer uma cirurgia para substituir parte do seu tornozelo artificial implantado cerca de uma década antes. Passei um mês com ela em um hospital em Zurique, na Suíça, durante o período de procedimento de sua recuperação inicial. No início de março desse mesmo ano, menos de 4 semanas depois, minha esposa Tami passou por uma cirurgia simples em Toronto para a retirada de um tumor no rim, um tipo de câncer comum e de alta tratabilidade. Um mês e meio após a cirurgia, que envolvia a remoção de um terço de um dos seus rins, descobrimos que, na verdade, ela sofria de um tipo raro e extremamente agressivo de câncer, com uma taxa de mortalidade de quase 100% por ano. Infelizmente, durante o desenrolar desses acontecimentos, a minha saúde entrou em colapso. No início de 2017, eu havia começado a tomar um ansiolítico após sofrer o que parecia ser uma reação autoimune a algo que consumi no período de festas de 2016. A reação alimentar me deixou em estado de ansiedade constante e aguda. Eu sentia um frio congelante, não importava o quanto me agasalhasse ou com quantos cobertores me cobrisse. Além disso, a minha pressão sanguínea baixou tão drasticamente que sempre que eu tentava me levantar, tinha a sensação de desmaio e era forçado a me agachar algumas vezes antes de tentar de novo. Também sofri de insônia, que parecia quase que absoluta. Meu médico de família me receitou um benzodiazepínico e um medicamento para dormir. Continuei com benzodiazepínico por quase 3 anos exatos, pois minha vida parecia extraordinariamente estressante naquela época. Um período em que minha existência tranquila como professor universitário e psicólogo se transformou numa tumultuosa realidade de uma figura pública. Não imaginei que isso pudesse ter um efeito paradoxal do medicamento, num diagnóstico que parecia ser, na verdade, uma recaída de uma grande depressão.
No âmago do meu ser, era como se eu só tivesse motivos para sentir culpa e vergonha, como se não tivesse extraído nada de bom de minhas experiências positivas. Neste caso, a ansiedade foi muito além do que eu já tinha experimentado. Uma inquietação incontrolável e uma necessidade de me mover, formalmente conhecida como acatecia, pensamentos angustiantes de autodestruição e completa ausência de felicidade. Também comecei a tomar um antidepressivo que havia sido de grande ajuda para mim no passado. No entanto, tudo que consegui foi ficar exausto a ponto de necessitar de 4 ou mais horas de sonos adicionais por dia, além de tornar o meu apetite 2 ou 3 vezes maior. Depois de quase 3 meses de uma ansiedade terrível, hipersonia incontrolável, acatecia torturante e apetite excessivo, eu fui para uma clínica nos Estados Unidos especializada em retirada desses remédios chamados de benzodiazepínicos. A essa altura, a acatecia, aqueles tremores constantes, atingiram um nível em que me sentar ou repousar em qualquer posição, pelo tempo que fosse, significava um imenso sofrimento. Em dezembro, dei entrada em um hospital e foi neste ponto que a minha consciência sobre os eventos antes do meu despertar em Moscou se apagou completamente. Ou seja, ele foi internado numa clínica nos Estados Unidos e só foi acordar noutra clínica lá na Rússia para sendo tratado. A situação em que me encontrava ao recobrar a consciência na Rússia era complicada, por eu também ter desenvolvido pneumonia dupla no Canadá, embora essa condição não tenha sido diagnosticada e nem tratada até que eu chegasse finalmente na unidade de tratamento intensivo em Moscou. Mais à frente, ele vai dizer que, na verdade, todos esses problemas e todas essas dificuldades tiveram uma razão de ser. E é aqui que eu quero começar. Eu quis só mostrar o nível de sofrimento que esse ser humano passou nesses últimos tempos. Mas esse cara é autor de uma frase que eu quero que ela dê início à minha reflexão nessa manhã. Qual é a frase? A frase dele é a seguinte: esse cara que passou por tudo isso, que eu acabei de dizer para vocês aqui, ele diz assim: a atitude de agradecimento adequada o deixa em melhor posição do que qualquer outra atitude em relação às adversidades da existência. Agradecer significa que o indivíduo está se esforçando para manter o coração no caminho certo. Você ouviu direitinho? É fácil passar pelo que ele passou? Não é complicado, não é muito difícil. Mas é ele mesmo que diz assim: olha, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer drama, de qualquer necessidade, de qualquer tragédia, de qualquer desafio que você passar, independente de qualquer uma dessas coisas, a atitude de agradecimento é a mais adequada que você pode ter quando você está passando por essas crises na vida. E é a forma de você manter o seu coração no caminho certo, no caminho adequado. Bronca, né? A Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Ela não diz por tudo dê graça. Não. A gente não pode dar graça por um câncer, por uma dor, por um sofrimento, por um desemprego, por uma separação. A gente não vai agradecer por isso. Mas mesmo nisso, nós podemos ser gratos ao nosso Deus. Existe um personagem bíblico que a gente não sabe nem o nome dele direito. Não sabe o nome dele, nem direito, não sabe o nome dele. Mas que é um indivíduo que ele quis colocar o seu coração no caminho certo através da gratidão. E é na história dessa pessoa que nós vamos refletir nessa manhã. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17. Essa é uma das histórias mais conhecidas sobre gratidão que nós encontramos na Bíblia.
Essa história diz assim: e aconteceu que, indo ele, Jesus, para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados, foram curados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu sobre a sua face, aos seus pés, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E ele disse: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Essa é uma das histórias mais conhecidas sobre gratidão que nós encontramos na Bíblia, com certeza absoluta. E é sobre esse texto que nós queremos tirar algumas reflexões, pensar algumas coisas para os desafios de 2023, de tragédias, problemas que nós vamos ter, com certeza, mas ao mesmo tempo, em meio a tudo isso, mantermos a nossa gratidão, Ore comigo por um breve instante. Pai amado e Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença, queremos agradecer o Teu carinho, a Tua paz, o Teu amor, agradecer a saúde para estarmos aqui nessa manhã, podendo refletir, pensar sobre Tua palavra, que essa palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, encha o nosso coração, que o Teu Divino Espírito Santo encha esse espaço, que na verdade aqui seja sentida a Tua presença, que a voz não seja a minha voz, mas a Tua voz, e que cada um de nós possa ouvir aquilo que Tu queres nos dizer, através de uma frase, de uma oração ou de um cântico qualquer, mas nós possamos ouvir verdadeiramente a Tua voz. E muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhos da necessidade e da gratidão. É interessante como esse texto bíblico aqui, ele se desenrola todo no meio do caminho. Não sei se vocês notaram isso, né? Jesus ia pelo meio de Samaria e da Galileia. Então, enquanto andava ali pelo meio, apareceram 10 leprosos que gritaram para ele de longe, né? Mas continuavam no meio do caminho. O texto continua dizendo que, enquanto aqueles leprosos iam a caminho de Jerusalém para apresentar-se aos sacerdotes e ali, na verdade, receberem a garantia, o selo de qualidade de que haviam sido curados, no meio desse caminho, um deles observa que foi curado e volta também e reencontra Jesus novamente no meio do caminho e se joga aos pés de Jesus ali, e ali no meio do caminho ele pode expressar a sua gratidão. Então tudo acontece aqui em meio aos caminhos. E eu acho que a vida da gente é assim. Ela acontece toda em meio aos caminhos da vida e nada mais do que isso. Por isso nossa reflexão se chama No Caminho da Necessidade e da Gratidão. Vejamos 3 lições, pelo menos, que nós podemos aprender a partir desse texto que nós acabamos de ler. Primeira dessas lições é: a necessidade ela nos mantém longe de Deus. A necessidade nos mantém longe de Deus. A gratidão ela nos traz para perto do Pai. Ouça bem direitinho para você gravar, anotar no seu celular, no seu smartphone, enfim, na sua Bíblia, em qualquer canto. Veja bem, entenda, parece paradoxal isso, mas não é. A necessidade, ela nos mantém longe de Deus. Mas a gratidão, ela nos traz para perto do Pai. Não há como negar. Na maioria das vezes em que nós estamos passando por alguma necessidade urgente, profunda, e principalmente se for algum problema de saúde, nós abrimos o berreiro, nós gritamos, nós incomodamos a Deus e ao mundo,
para que alguém nos ajude a tentar sair daquele problema e daquela dificuldade que nós estamos passando. Não é assim? É muito fácil a gente, assim que o calo aperta, né? A gente dizer assim, ai meu Deus, então a gente chega logo junto nessa hora da necessidade. E foi exatamente isso que fizeram aqueles homens leprosos, eram 10 leprosos. Eles saíram, observaram que Jesus estava passando e eles gritaram a pleno pulmões ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não conseguiam se aproximar de Jesus porque não era possível o leproso se aproximar de ninguém que fosse alguém sadio. A gente pode dizer com segurança que as nossas necessidades, elas nos empurram para perto de Deus. As nossas necessidades, elas nos empurram para próximo de Deus. Contudo, ela não nos aproxima necessariamente de Deus. C.S. Lewis, que é um escritor muito famoso, ele dizia que o sofrimento é um megafone de Deus para os ouvidos surdos da humanidade. Porque ele estava dizendo assim, o sofrimento muitas vezes é um grito, é um berro enorme para que você lembre que existe um Deus e que você pode contar com Ele. Mas necessariamente esse sofrimento, apesar de nos empurrar para Deus, ele não nos aproxima de Deus, de forma alguma. Veja bem, o que eu estou dizendo para vocês é assim, na atualidade, todas as vezes que nós passamos por um problema e dizemos logo de imediato, ai meu Deus, isso é quase como se fosse um reflexo espiritual automático. Isso é quase como se fosse um ato reflexo automático. O problema acontece, a gente diz, ai meu Deus. Não é assim? Aconteceu o problema, a gente lembra logo, né? Ai meu Deus! Mas isso não significa que essa dificuldade está nos aproximando de Deus de forma alguma. As tragédias da vida, elas nos apontam talvez para Deus, mas não nos aproximam de Deus de maneira nenhuma. A gratidão, ao contrário, ela propõe que nós possamos ser reconhecidos. Ela propõe, por exemplo, que nós reconheçamos a nossa incapacidade. A gratidão, ela é um pressuposto básico para a gente reconhecer as nossas limitações. A gratidão, ela nos faz ver que nós somos alvos de favores imerecidos de Deus, da graça de Deus em nossas vidas. Ela faz a gente entender que nós não somos capazes de resolver tudo, absolutamente tudo em nossa vida. Não somos. E por isso a gente depende dos outros. E por isso a gente depende de Deus. E por isso a gente precisa ser grato aos outros. E por isso a gente precisa ser grato a Deus também. Isso a gratidão propõe. A gratidão também propõe 3 outras coisas. Primeiro, proximidade. Vejam bem que aquele homem que ia no meio do caminho, sentiu que foi curado, ele dá a volta e se aproxima de Jesus, coisa que ele não podia fazer antes. Na hora da necessidade, ele simplesmente gritou e se manteve à distância. Na hora da gratidão, ele retorna e ele se aproxima de Jesus. Mas ele não só se aproxima, aí vem a segunda coisa, ele cai de joelhos perante Jesus, os pés de Jesus. Ou seja, ele admite que Jesus é superior a ele. Nós só nos ajoelhamos diante daquelas pessoas que nós achamos que são superiores a gente. Não é assim? Mas a gratidão propõe uma terceira coisa nesse caso. Ela propõe humildade, porque o texto diz que ele colocou o seu rosto em terra. Eu diria na terra da humildade. Na terra da humildade. Então a gratidão é assim. A gratidão ela nos faz reconhecer a nossa incapacidade, as nossas limitações. Ela nos aproxima de Jesus. Ela nos faz ver que Ele é superior a nós. E ela nos faz colocar a nossa face na terra da humildade. Coisa que não é muito fácil de acontecer de forma alguma nesse mundo. Muitas pessoas
têm muita dificuldade de agradecer, porque elas não conseguem cair do pedestal da sua arrogância. Elas acham que são capazes de fazer tudo, de resolver tudo, de dar conta de tudo. Elas andam no pedestal da sua arrogância. Admitir a superioridade de outra pessoa, até do próprio Deus, é muito difícil para esse tipo de indivíduo. Muito difícil. Colocar o rosto na terra da humildade, nem pensar. Em hipótese nenhuma. Não é à toa, portanto, que a Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Portanto, meus irmãos, as nossas necessidades nos mantém à distância de Deus. Mas a gratidão, ela nos aproxima do Senhor. Ela nos coloca aos pés do Senhor. Entende? Por isso que eu digo, primeira coisa que a gente pode aprender, a necessidade nos mantém longe de Deus e não perto como se imagina. Mas a gratidão, aí sim, ela nos aproxima e nos coloca bem pertinho aos pés do Senhor. Do Senhor. Alguém aqui duvida que vai ter necessidade na vida esse ano? Não. Mas entenda bem uma coisa. Se ter necessidade nos aproximasse de Deus, os outros 9 homens teriam voltado. Entende? E isso não aconteceu. A necessidade simplesmente nos empurra e nos aponta para Deus. Mas é a gratidão que vai nos aproximar de Deus e fazer a gente ter uma relação com Ele. Segunda lição que a gente aprende aqui. A necessidade nos faz gritar por misericórdia. A gratidão nos faz glorificar a Deus em alta voz. A necessidade nos faz gritar por misericórdia. Mas é a gratidão que nos faz glorificar a Deus em alta voz. É diferente uma coisa da outra. É impressionante como nós somos intensos na hora da necessidade. Quando a necessidade bate a porta, a tragédia bate a porta, nós falamos com um, falamos com outro, nós buscamos um, nós buscamos outro, nós tentamos parar o mundo para nos ajudar, nós incomodamos uma pessoa, incomodamos outra, nós corremos atrás, nós apelamos, nós gritamos por misericórdia divina, e isso é muito intenso na hora que a necessidade bate a nossa porta. No entanto, é impressionante quando nós somos tímidos na hora da gratidão. Somos intensos na hora da necessidade, tímidos na hora da gratidão. Parece que nós temos vergonha de ser gratos. Parece que nós temos vergonha de admitir que somos dependentes de outras pessoas, de que precisamos de alguém. Parece duro constatar que nós não podemos resolver tudo sozinhos em nossas vidas. Parece, portanto, que certas frases só saem de nossa boca quase que a pulso. Eu lembro quando eu era pequeno, não é que eu seja tão grande hoje em dia, né? Mas, vamos mudar a frase, né? Quando eu era criança, né? Quando eu era criança, muitas vezes minha mãe dizia assim: peça desculpa, vá, peça desculpas. Aí eu olhava para ela, olhava para a pessoa que eu tinha pedido desculpa e dizia: desse jeito, dessa forma. Desculpa. Mas outras vezes minha mãe dizia assim: agradeça, vá. Diga obrigado à moça que fez isso por você. E eu lembro que também a voz não saía nada fácil. A voz saía assim: obrigado. Obrigado. Não é assim? É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Parece que na hora da necessidade a gente grita, berra, a gente fala alto, a gente incomoda todo mundo, a gente não tem vergonha de se expor. Mas na hora da gratidão parece que tem que ser uma coisa tímida, raquítica.
Aquele homem, ao contrário, o texto bíblico diz que ele voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele não estava junto de Jesus, ele estava longe de Jesus. Mas quando ele constatou que estava bom, que estava curado, ele não espera chegar junto de Jesus para gritar, para berrar, para glorificar a Deus. Não, ele não espera. Ele já vem pelo caminho glorificando a Deus em voz alta. E não dizendo, obrigado. Não. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz, como diz o texto bíblico aqui nesse momento. Ou seja, a voz da gratidão, ela não pode ser uma voz tímida, um piado. Sabe o que é piado, né? Piu, piu, piu do... Não pode ser um piado tímido, escondido, sem graça, raquítico, inexpressivo, burocrático, protocolar, para cumprir tabela. Não pode. Coisas da tecnologia, benção, aí, maravilha, maravilha. Dizia eu exatamente isso, que a nossa voz, ela tem que ser proporcional ao tamanho da bênção que nós recebemos. Não pode ser, como eu disse, uma coisa escondida, sem graça, protocolar, inexpressiva, raquítica, pequena, não. O homem voltou de glorificando a Deus em alta voz, em alta voz. Duas coisas naquele homem me chamam a atenção. Primeira, ele já voltou pelo caminho agradecendo. Ele não esperou chegar na frente de Jesus para agradecer. E segundo, nessa volta, ele já voltou gritando, exaltando, para que todos pudessem ouvir. Não era só Jesus que deveria ouvir um muito obrigado quando ele chegasse na frente de Jesus. Era o mundo inteiro que precisava ouvir da gratidão dele. Por isso ele volta agradecendo, e por isso ele volta agradecendo em altíssima voz nesse instante. Não precisamos nos tornar histéricos ao expressar a nossa gratidão. Não estou dizendo que os irmãos, para agradecer aqui dentro dessa igreja, tem que sair correndo, dando pinote, como algumas igrejas fazem por aí, né? Fazem um escarcéu, um negócio... Não estou dizendo que a gente precisa se tornar histérico para agradecer. Mas eu estou dizendo que a gente precisa se tornar firme, forte, expressivo no nosso agradecimento. Não é simplesmente chegar e dizer assim, eu vou marcar um culto de ação de graça. Eu vou dar um culto de ação de graça. Pronto. Cumprir a tabela, o protocolo, não é isso. A gratidão tem que brotar de dentro de nós. Tem que sair com essa força que esse homem mostrou que tinha aqui com a gente. Terceira coisa que a gente aprende. A necessidade nos une. A gratidão nos individualiza diante de Deus. Entendeu? A necessidade nos une as pessoas. Mas a gratidão, ela nos individualiza diante de Deus. Certamente que nós temos a tendência de nos unir em meio às tragédias. Não é assim? A gente não observa isso? Acontece uma enchente, uma cheia, não sei o quê, todo mundo se mobiliza, todo mundo doa, todo mundo investe dinheiro, dá donativos, sempre sobra, inclusive, donativos nessas horas para as pessoas. A necessidade nos une. Mas... Porém, todavia, contudo, essa expressão também é muito vista naqueles 10 homens. Naqueles 10 homens, todos eles estavam unidos
na hora de gritar pela necessidade. Não é assim? Quando Jesus Cristo colocou o pé naquela rua, que aqueles homens viram que era Jesus, os 10 se uniram numa voz só, gritando: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles se uniram na necessidade, na tragédia que eles estavam vivendo. Ali estavam unidos, por exemplo, judeus e samaritanos que se odiavam. Judeu não se dava bem com samaritano não se dava bem com judeu, de forma nenhuma. Não queriam nem conversa um com o outro. Por isso que Jesus, quando está conversando com uma mulher samaritana, o pessoal se espanta, né? Como é que você, sendo judeu, está conversando com uma mulher que é samaritana? Porque ele não trocava nem palavras, né? Nem palavras. Mas ali, a necessidade uniu judeus e samaritanos. Ali estavam unidos homens idosos e homens novos. A cronologia de idade não fazia diferença ali. Não eram só leprosos velhos que estavam ali. Ali não só estavam leprosos ricos e pobres, separados. Não, estavam unidos os dois. Tinha leproso ali que tinha tido uma vida rica de valores, de dinheiro, mas tinha se tornado leproso. Mas também ali tinha leproso que não tinha dinheiro nenhum. Mas a necessidade, a lepra, problema, a tragédia da vida deles, os uniram naquela hora. Porém, na hora da gratidão, não há essa união. Não há essa união. Só um volta para agradecer. Por quê? Porque a gratidão ela é individualizada. Eu não posso agradecer as bênçãos da sua vida. Você não pode agradecer as bênçãos da minha vida. Sou eu que tenho que ser grato. É você que tem que ser grato quando a bênção acontece. Entende o que eu quero lhe dizer nessa hora? Então, a gratidão, ela precisa ser individualizada. Aquele homem, ele não podia chegar diante de Jesus e dizer assim: ô Jesus, cheguei, eu estou aqui, eu sou o representante da classe e vim agradecer em nome dos 10. Aí Jesus olharia para a cara dele e diria assim: nananina não. Nananina não. Aquele homem não podia chegar diante de Jesus e dizer assim: ó Jesus, eu fui eleito o orador da turma. E como orador da turma, eu vou expressar aqui a nossa gratidão. Não. Não funciona assim. Tanto não funciona assim que a pergunta de Jesus ela é muito clara e é meio inconveniente. Jesus pergunta assim para ele: não foram 10? Não foram 10 que estiveram aqui presentes pedindo? E a pergunta seguinte é mais inconveniente ainda, né? Onde estão os outros 9? Com isso, Jesus está dizendo assim: gratidão só voga, só presta se for individualizada. Não é por atacado que a gente vai agradecer. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que a necessidade nos une nas adversidades da vida, mas a gratidão ela pode ser o diferencial que nos separa na reta final. A gratidão pode ser o diferencial que nos separa dos outros na reta final. Aquele homem é o único que, ao voltar, ouve Jesus dizer para ele assim: vai, a tua fé te salvou. Esse é o grande diferencial. O diferencial não foi a cura, o diferencial foi a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E salvação só pode ser individualizada, não pode ser de forma alguma atacada, não pode ser por atacado. Pai não leva filho consigo na hora da salvação. Filho não leva pai consigo na hora da salvação. Irmão não leva irmão na hora da salvação. Não. Nessa hora tem que ser absolutamente individualizado. Para concluir, meus queridos irmãos e amigos, só recapitulando. Primeira coisa, a necessidade nos mantém longe de Deus.
Se focarmos apenas na necessidade, Deus vira uma prateleira de supermercado, onde a gente quer simplesmente ter satisfeito as nossas necessidades. A necessidade nos mantém longe de Deus, apesar de apontar para Ele. Mas é a gratidão que nos traz para perto do Pai. Segundo, a necessidade nos faz gritar por misericórdia, mas é a gratidão que nos faz glorificar a Deus em voz alta. Em terceiro, a necessidade nos une, mas a gratidão nos individualiza diante de Deus, fazendo grande diferencial no final da nossa vida. Segunda coisa que eu quero dizer nessa conclusão. Jesus diz, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. O coração daquele homem disse para ele, volte e agradeça a Deus. Legal, né? Apesar de Jesus dizer, vá, ide, o coração dele diz, não, volte. O seu lugar é junto de Jesus agradecendo. Lembre, mesmo que esse ano Jesus diga, vá, mas não esqueça nunca de voltar para agradecer. E eu quero voltar àquela pergunta básica de Jesus em terceiro lugar. Jesus olha para aquele homem e diz assim, onde estão os 9? Onde estão os 9? E eu quero arriscar aqui uma resposta minha. Não é da Bíblia, é minha. Eu diria assim, 3 daqueles homens estão tentando aproveitar a vida. Nos seus prazeres. Seguiram em frente na vida deles. Foram-se embora. Apresentaram os seus sacerdotes e disseram, uau, agora eu vou aproveitar a vida, porque eu vivia num buraco, feito um leproso, não tinha nada ali. Então agora que eu estou são, eu vou aproveitar a vida da melhor maneira possível. Eu diria que outros 3 estão desperdiçando a sua vida em vícios, consumismo e outras coisas mais. Estão jogando a vida fora. Estão simplesmente vivendo a filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu de qualquer jeito. Eu diria que os outros 3 estão tentando preservar, poupar a vida, cuidar da vida, sem nem sair para a vida. Estão tentando, sei lá, não perder mais essa vida enclausurado em algum lugar. Tentando economizar recursos e sentimentos. Mas isso não funciona. Quando a gente olha para aqueles 9 homens, a gente chega à seguinte conclusão. Nem sempre seguir em frente é o caminho certo. Nem sempre seguir em frente é o caminho certo. Às vezes, voltar é o caminho da salvação. Às vezes voltar. Dizer assim, errei, estou no caminho errado. Esse não é o caminho que eu devia ter trilhado. Mesmo tendo sido algo que parecia ser uma ordem divina. Vai, ide. Mesmo assim, esse não é o caminho certo. O caminho certo é a gente voltar. O caminho certo é a gente ser agradecido. O caminho certo é a gente cada vez mais se aproximar do Senhor. Esse é o caminho certo. Não importa onde você está nessa manhã, qual caminho você está trilhando. Se você ouviu a palavra de Deus hoje com a certeza e a segurança de que ela foi a palavra de Deus, tenha ousadia, tenha coragem de dizer assim, eu não vou seguir em frente, eu vou voltar. Eu vou voltar para junto do meu Senhor, porque é lá que é o meu lugar. É aos seus pés que é meu lugar. É com o rosto
da humildade em terra que Jesus me quer. Que nessa manhã, portanto, você possa fazer essa reflexão, que você possa pensar no que Jesus falou ao seu coração. E se você quer mudar de vida, volte atrás e se reaproxime do Senhor, no nome de Jesus. Curve sua cabeça, ore ao seu Deus sozinho, você e Ele nesse instante, após essa reflexão.